O Revista Novo Tempo de hoje começa falando sobre as mudanças provocadas pela pandemia que afetaram nossos relacionamentos e também a nossa espiritualidade. A boa notícia é que no UNASP Campus Engenheiro Coelho, aspectos emocionais e espirituais estiveram em alta também. Vem ver! As mudanças provocadas pelo coronavírus são notadas em pequenas atividades do cotidiano. Ir ao mercado, escola ou até mesmo reencontrar a família são tarefas que precisam ser feitas com cuidado e atenção. A falta de proximidade com a família e amigos trouxe a necessidade de cuidado emocional e psicológico. Pensando nisso, o UNASP buscou acompanhar alunos e colaboradores de modo completo, visando o desenvolvimento da saúde física, emocional e espiritual de cada um. Nós buscamos intensificar o nosso trabalho de acolhimento, então nós temos um projeto de visitação, de aconselhamento e também temos, junto à pastoral, o departamento de psicologia. Assim a gente teve uma equipe bem grande para apoiar as alunas, promovendo saúde integral, saúde física, emocional e espiritual. E a ansiedade pelo menos tomou muita conta de mim, né? Falei, nossa, como é que vai acontecer? As notícias que estão indo lá fora, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Eu acredito que o UNASP foi totalmente essencial durante esse ano de pandemia, com o contato com os amigos, com os pastores, até mesmo com o contato profissional, que foi totalmente essencial, né? No momento da gente desabafar, no momento da gente poder procurar um auxílio. Entendendo a necessidade espiritual e emocional do momento, o UNASP ofereceu cultos ao ar livre e nas plataformas digitais, dando oportunidade de confraternização e intimidade com Deus. Aproveitando o espaço disponível no campus, o UNASP promoveu diversos cultos ao ar livre, trazendo mais segurança para os estudantes. A Igreja das Árvores permitiu que a adoração e louvor acontecessem de maneira vibrante e transformadora. Aqui no UNASP-PC, a atividade espiritual ela aconteceu de maneira muito vibrante, muito forte. Aproveitando tudo que a gente pode aproveitar nesse campus, a gente criou a Igreja das Árvores. Ali acontecia todas as atividades espirituais. Uma outra coisa que aconteceu é que a gente cresceu no digital. Tanto nas lives, voltado para o Instagram, tanto para o YouTube, quanto para podcasts. Ou seja, tanto o aluno externo quanto o aluno interno se aproveitou dessa força. Além dos cultos ao ar livre, o UNASP também promoveu programações e conteúdos por meio das plataformas digitais. Os cultos diários para os alunos estão disponíveis pelo Instagram e YouTube, além de programações especiais de acordo com a necessidade. Esse momento de pandemia tem sido muito confuso para todo mundo, mas aqui no UNASP a espiritualidade esteve presente. Apesar das coisas terem saído do eixo, acredito que quando a gente está fora da nossa zona de conforto, talvez é onde a gente encontra o nosso lugar. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, envidou todos os esforços para atender os alunos em todas as dimensões. A formação completa, a formação integral dos estudantes é a nossa motivação principal aqui. Legal, que bom saber desta força na nossa vida espiritual, ainda mais nesse momento crítico da história da humanidade, não é mesmo? E aí, tudo bem com você? Essa foi só a primeira boa notícia de hoje. O programa está super recheado de coisas boas. Veja o que preparamos para você. A Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita a indicação feita na semana passada para o novo presidente da Divisão Sul-Americana. E você vai conhecer tudo sobre o pastor Stanley Arco. Casal de empresários envia mais de 43 mil literaturas cristãs dentro de embalagens de produtos. Motociclistas adventistas se mobilizam para arrecadar e distribuir cestas básicas para famílias carentes. E tem ainda o nosso game solidário. Eu sei que você estava esperando esse momento e o nosso convidado hoje é muito especial. Apresentador do Bíblia Fácil, pastor Arilton. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí juntos no desafio, né? Quer saber o que vai acontecer com o pastor Arilton aqui no Jogo da Empatia? Fique ligado que a gente volta já já. Fique com a gente, eu volto em 30 segundos.
Estamos de volta e chegou a hora do quadro Maranata. Além de construírem igrejas, outra vertente da instituição é investir na educação. A Maranata já trabalha com escolas desde 1971. Hoje são mais de 3.110 salas de aula construídas por voluntários, servindo mais de 100 mil alunos. Veja que trabalho valoroso. Crianças indo para a escola. Você verá isso em qualquer parte do planeta. Estas crianças estão a caminho de escolas e salas de aulas construídas nos últimos 50 anos por voluntários da Maranata. Elas estão em todos os continentes e quase todos os países onde a Maranata já atuou. As 3.110 salas de aula que os nossos voluntários ajudaram a construir servem mais de 100 mil alunos. Esse número representa uma rotação perpétua de jovens. Conforme os mais velhos terminam o seu ciclo, alunos mais jovens começam um novo. E isso continua ano após ano. E mais importante, essas salas de aula contam com professores cristãos que ensinam os princípios e a mensagem de Jesus que modifica vidas. A Maranata começou a trabalhar com escolas desde 1971. Um dos primeiros projetos foi em Pena Blanca, Honduras. Depois de começar a construção de mesas e beliches, os voluntários voltaram outras vezes a este local, que agora é um grande centro da educação adventista em Honduras. Esse compromisso com a educação pode ser visto nas Américas, no sul da Ásia e na África. Ao longo das décadas, os projetos de construção da Maranata foram complementados por programas de liderança educacional e programas educacionais de destaque. Pais e alunos em todas as partes do mundo testemunharam isso. O filho de Solange Turru foi aluno da Escola Adventista de Marcory e a filha dela está matriculada atualmente. Ela não é uma adventista do sétimo dia, mas escolheu a educação adventista para os filhos. Em todos os papéis que o governo manda pra gente, temos que escolher 3 opções de escola. Se você quer uma escola privada, você tem que dar o nome dela e os nomes de escolas públicas também, sabe? Mas eu não fiz isso, não. Não coloquei 3 escolas na lista. Eu disse que a primeira era adventista, a segunda era adventista e a terceira era adventista. Eu não queria que eles mandassem minha filha para outro lugar. Porque eu gosto muito dessa escola adventista aqui. Eles são muito bons. Em Tamil Nadu, na Índia, Poneia e as filhas dele podem ser vistos todos os dias de aula em suas bicicletas. Se é um dia calmo na alfaiataria, Poneia acompanha as filhas até a porta da escola, uma escola que ele ama. A escola de Thomas me deu educação, comida e, acima de tudo, me ensinou sobre o Senhor do Universo, Jesus. Solange e Paneia compartilham um sentimento de pais e alunos em todo o mundo. Eles representam pessoas que escolheram escolas adventistas do sétimo dia para seus filhos deliberadamente. Em muitos lugares que nós atuamos, a igreja cresceu tanto que os membros têm muitas crianças pequenas e querem que eles tenham uma educação cristã. Além disso, nesses países, a educação adventista do sétimo dia é vista como algo muito desejável. E as comunidades querem que seus filhos frequentem essas escolas porque, como eles dizem, eles aprendem moral. O segundo motivo é que eles se saem bem nas provas. O terceiro, que eles sempre me dizem, é que os professores se importam com os alunos. Não é como no sistema público de educação. A Maranata Voluntários Internacional também constrói salas de aula e escolas porque esse é um pedido contínuo nas comunidades onde atuamos. Quando nós chegamos em um país, uma das primeiras reuniões que nós temos é com a liderança da igreja, para tentar entender quais são as necessidades, quais são os planos estratégicos e específicos para a igreja naquela área. Seja no Quênia, na Zâmbia, Moçambique ou até aqui nos Estados Unidos. Nessa conversa, nós notamos que através dos anos, existe um interesse muito grande em dar prioridade para a educação. Nos
Nos anos 90, esse interesse pela educação, combinado ao rápido crescimento da igreja, foi uma das influências que motivou a Maranata a criar um novo tipo de prédio, o CEE, ou Centro de Educação e Evangelismo. A ideia de criar um centro de educação e de evangelismo aqui veio de um dos nossos arquitetos favoritos da Maranata, chamado Don Kirkman. O Dom, do jeito típico dele, desenhou um prédio em um guardanapo, que é um quadrado, com salas de aula em volta dele, e que é bem eficiente. E a ideia por trás desses prédios é criar uma forma econômica de maximizar o espaço que nós temos. O CEE é um dos mais eficientes prédios escolares já criados. Nenhum metro quadrado é desperdiçado. Não existem corredores, só salas que ocupam as margens externas do prédio, que podem ser adaptadas como salas de aula, escritórios, banheiros e laboratórios de informática. E um espaço central comunitário que acomoda a educação física e as reuniões. De repente você tem um uso muito eficiente do seu espaço. Em um prédio que, como eu sempre costumava dizer, um prédio que você não usa só um dia da semana, como uma igreja, sabe? Esse prédio vai ser usado todos os dias. É uma escola durante a semana e uma igreja no final de semana. O design eficiente e econômico do CEE inspirou os apoiadores da Maranata a iniciarem um programa de construção de 40 centros como este em partes do mundo onde a necessidade era crítica. O desafio atraiu uma grande fundação que se comprometeu com a iniciativa. Ao invés de 40 centros, esse engajamento ajudou a Maranata a construir mais de 100 novos prédios, mudando essas comunidades para sempre. Os CEE são prédios que nós gostamos muito, porque eles são perfeitos para suprir as necessidades das comunidades. Os outros aspectos importantes de ter esses prédios é que eles criam fantásticas oportunidades para os voluntários contribuírem na construção. Eles não precisam ser estruturas muito altas. Você pode interagir com muita gente, porque você está ali construindo a escola e tem um monte de crianças que estão ali perto e que um dia vão estudar naquela escola também. Então, é divertido envolver elas também. E o prédio se torna um grande foco para a comunidade. Opa, o que é isso? O que vocês estão construindo aí? Eu estava num projeto há pouco tempo no Uruguai e tinha muita gente da vizinhança lá dizendo: eu não acredito que esse prédio subiu tão rápido. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Então, o impacto para os voluntários é assim, é muito grande ao construir uma escola. É muito, muito legal. Esta é a Escola Micosana nas Cataratas Vitória do Zimbábue, no continente africano. A Escola Micosana foi o primeiro campus escolar construído com uma estrutura que a Maranata usou entre 2011 e 2017, chamado de Escola de um Dia. Os voluntários conseguiam completar uma dessas salas de aula em um dia. Campi, usando a Escola de um Dia, se espalharam pelo Zimbábue. Era um tipo de construção ideal para locais onde os materiais eram escassos. O design extremamente simples incluía a estrutura, o teto, as paredes, janelas e portas. E também incluía as carteiras e uma lousa. Essas salas de aula se tornaram os locais onde milhares de jovens alunos aprenderam pela primeira vez sobre um Deus amoroso e cuidadoso. A Maranata continua a construir escolas. Onde é possível, nós fabricamos a estrutura de metal ao lado da área de construção. Dessa forma, economizamos dinheiro e agilizamos o processo. A Escola Adventista de Kibawe, na Zâmbia, foi uma das maiores beneficiárias do projeto educacional da Maranata Voluntários Internacional. Quando você chega ao campus novo, você vê os novos prédios que estão subindo. Isso me dá esperança de que vamos ter mais vagas e vamos poder abrir as portas para novos alunos entrarem. E a beleza disso é que cada criança que passar pelas nossas portas vai ter a oportunidade de encontrar Cristo na sala de aula. Então, quanto mais prédios você tem, mais oportunidades surgem para expor Cristo para a comunidade em geral, porque a maioria deles nunca teria a oportunidade de entrar em uma igreja para ouvir a palavra.
Quando vêm para escolas cristãs, essa é a oportunidade deles. Assim, nós temos uma chance maior para ministrar para eles e falar de Cristo para eles, sabe? É muito bonito ver o campus crescendo tanto assim. Agora nós temos mais espaço para realmente pregar a palavra para eles. Essa escola foi Deus em pessoa que construiu. E ele não pôde vir do céu para fazer moldes de tijolo, mas os agentes dele podem fazer isso. A vinda da Maranata Internacional não é só um sonho humano. Não. Deus é quem sabe definir as coisas. Ele tem um plano para tudo. E a todo momento ele coloca as coisas no lugar e elas se encaixam. Há 50 anos, a Maranata tem o privilégio de atender ao chamado para ajudar a criar espaços educacionais na América do Sul, na África, na Rússia e no sul da Ásia. E aqui, na América do Norte, onde os voluntários reformam os nossos campos regularmente. A educação é importante para a Maranata. Obrigado por seu apoio contínuo dessa missão essencial, com suas doações financeiras e seu voluntariado. Fornecer essa oportunidade, fornecer essa educação, dá a todos nós a oportunidade de finalmente poder usar os nossos fundos, os nossos recursos, de uma forma que fará uma grande diferença. Se você tiver que escolher uma coisa para investir o seu dinheiro com a certeza de produzir resultados, não só hoje, mas um dia no céu, eu te digo, não tenha dúvidas. Escolha uma escola. Vão ter alunos passando por ela hoje, amanhã e pelos próximos 50 anos. E isso é bem legal quando você parar para pensar. Como é lindo ver que Deus usa os seus servos para realizar os sonhos que nasceram no coração dele, não é mesmo? Gente, nos últimos dias, decisões importantes trouxeram mudanças para a Igreja Adventista aqui na América do Sul. A jornalista Maureen Fernandes traz mais detalhes nesta conversa com o novo presidente da Igreja para 8 países sul-americanos. Acompanhe. A Igreja Adventista na América do Sul está vivendo um momento especial com a nomeação do pastor Ayrton Keller para assumir a Secretaria Executiva da Igreja em nível mundial. O pastor Stanley Arco foi eleito como presidente da denominação na América do Sul. Esse processo foi aprovado pela Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana, que indicou o seu nome, e pela Associação Geral da Igreja Adventista. Pastor Stanley, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conversando com a gente. E para quem não te conhece, esse é o momento de se apresentar. Quem é Stanley Arco? Obrigado, Maureen. É um privilégio estar aqui com você e, de maneira especial, com todos que participam na Novo Tempo. Eu nasci na igreja, sou paranaense, nasci no sul, me criei no norte do Paraná, conheci a Jesus e fui batizado aos 11 anos, conheci desde as histórias infantis, fui estudar teologia porque Deus me chamou quando estava no oeste do Paraná e Deus me deu provas claras durante todo o trajeto de minha decisão para estudar teologia. Lá, quando estudava teologia, conheci a minha amada Regiane e nós nos casamos. Eu comecei a trabalhar então no Mato Grosso e nós nos casamos. E do fruto do amor nosso, nós temos 3 filhas, que já as 3 são casadas, que é Dilciane, que é jornalista, vive na Bolívia, Monize, que é psicóloga, vive em Curitiba, e Thaís, que é dentista e vive em Curitiba. Fruto desse primeiro casamento, que é Dilciane e Charlie, nós temos 2 netos, são as coisas mais lindas do mundo, o Matias e o Nicolás. Esse sou eu, e aqui feliz em poder servir e poder estar com você. Que legal, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. E nesse momento tem sentimentos aí dentro de você que estão fortes. Qual é o sentimento principal que vem a você nesse momento? Conta pra gente. Eu me sinto realmente, Maureen, muito pequeno diante da grandiosidade da missão.
350 milhões de habitantes, que compreendem os 8 países, que compreendem a divisão sul-americana, mas confiante de que esse mesmo Senhor, que lá no início da minha vida, ou durante toda a trajetória do meu viver, esteve me acompanhando, dirigindo, que eu sempre recebi a orientação e aceitei sua direção, é este o Deus que eu dependo constantemente para fazer e para avançar com todas as coisas. Eu aproveito e peço oração para os irmãos da igreja orarem por mim, orarem por minha família e orarem pelo ministério e minha igreja agora, que ela tem um desafio grande, estar como líder diante disso daí. Penso no cuidado das pessoas. As pessoas são importantíssimas dentro da nossa igreja. O maior patrimônio são as pessoas. E então, atendê-las em suas necessidades e cuidando de maneira muito especial na sua vida espiritual, que esse é o nosso cuidado. Então, e fazendo-as verdadeiros discípulos de Jesus, parecendo-se com Jesus, copiando a Jesus, seguindo a Jesus em toda a sua trajetória, em todos os lugares, e assim crescer no que nós chamamos hoje de CRM, ou comunhão, relacionamento e missão. Comunhão, estudo da Bíblia e oração diários, relacionamento, participação nos cultos da igreja em grupos pequenos, e missão, eu levando Jesus às outras pessoas para que elas também possam sentir essa alegria de ter Jesus em seu viver. Pastor, você também participou, trabalhou em outras sedes administrativas de outros países da América do Sul. Deve ter sido uma experiência muito interessante. A gente queria saber que lugares foram esses e como foi essa experiência. É verdade, Maureen. A gente foi por muitos lugares diferentes, lugares do Brasil, sedes administrativas, como Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, isso só no Brasil. E tivemos o privilégio de trabalhar em 2 países que estão no coração. Bolívia, lá eu deixei uma filha, lá eu tenho um genro, lá eu tenho 2 netos, e trabalhar no Chile. No Chile trabalhei 2 vezes. A primeira vez 5 anos e a segunda vez 4 anos tivemos ali no Chile. Assim que foi o lugar que eu mais vivi foi em Santiago. E em todos esses lugares eu recebi muita bênção daqueles lugares onde passei. Eu fui mais abençoado do que deixei exatamente bênçãos às pessoas. A bênção no meu ministério é aquela onde eu percebo claramente de que pessoas estão dispostas a colocar suas vidas nas mãos de Deus para fazer o melhor e preparar-se para a volta de Jesus. E isso é incrível. A gente percebe jovens, adolescentes, percebe juvenis, percebem crianças até, e percebem adultos, idosos, dispostos, homens, mulheres de diferentes idiomas, cores e raças, dispostas a preparar-se e entregar suas vidas nas mãos de Jesus. É assim que eu recebi bênçãos em cada lugar. Pastor, a gente está falando de 8 países que são muito ativos na missão, né? Estamos em um território abençoado, as pessoas são engajadas, realmente o coração delas vibra quando se fala em missão. Em contrapartida, tem alguns desafios. São países muito plurais, existem algumas necessidades, algumas carências. E agora, quais são as oportunidades que você enxerga para os próximos anos? Maureen, eu acredito que o diálogo e a chance das pessoas usarem seus diferentes dons
para o cumprimento dessa missão, a grande comissão que Deus nos dá em Mateus capítulo 28, é importantíssimo. Então eu percebi na diferença no meu ministério que havia pessoas que não tinham oportunidade de trabalho, outras estavam com uma dificuldade porque não se consideravam importantes e que seu dom pudesse ser usado para a igreja. Esse diálogo de criar instâncias, outras pessoas estavam motivadas e trabalhando, mas precisavam de uma orientação, um norte bem claro, uma missão bem clara. Então, esse trabalho é interessante, com essa variedade de pessoas, idiomas, de cores e raças, elas precisam ser reconhecidas naquilo que são e poder orientá-las devidamente para poder cumprir na mesma missão. Eu vejo assim, nós temos que puxar esta missão, todas puxar, mas do mesmo lado. E aí eu vejo uma importância grande de que os pastores, nós os pastores, precisamos nos acercar, atender espiritualmente a igreja e trazer a igreja para estar trabalhando conjuntamente. A unidade de ação entre pastores e membros é importantíssimo. Hoje temos membros muito capacitados em administração, em liderança. Precisamos trazê-los para a igreja, para esta missão, para o cumprimento da missão. Além disso, a variedade de adultos, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, que é a grande maioria de nossa igreja, mais de 50%, algumas regiões chegam a 60%. Essas mulheres e homens têm que ser trazidos para a igreja, envolvidos na missão, juntos, puxando, nós podemos conseguir mais resultado. Também temos a variedade de departamentos. Se nós olhamos a história da nossa igreja, vemos os colportores. Quem são os colportores? Aqueles que trabalham com as revistas, com livros, oferecendo em diferentes lugares. Esses são importantes. Os médicos, os enfermeiros, os professores, os pastores, os líderes voluntários, evangelistas voluntários, diferentes departamentos envolvidos aí. Agora, tudo isso, Maureen, sempre com base no que é a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso guia principal que nos leva ao desafio principal de copiar e ser e ver o exemplo que é Jesus Cristo, e o que consideramos o espírito de profecia. Eles devem estar nos orientando para dar-nos o norte, o sentido e a orientação para onde exatamente vamos. É colocar Deus do nosso lado. Nós oramos, colocamos diante de Deus nossas necessidades, nossas angústias, nossas alegrias, nossas tristezas, e agora Deus fala para nós, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, orientando-nos. Olha, o melhor, o caminho, a orientação, e assim vamos. Eu quero, Maureen, agradecer essa oportunidade de estar com vocês e agradecer a oportunidade de todos aqueles que estão participando, pedir oração. Orem, por favor, por mim, o meu desafio de liderança diante de uma igreja em 8 países, e ajudem, peçam oração para que Deus possa derramar o seu Espírito sobre a sua igreja para anunciar e terminar esse evangelho que precisamos colocar diante de todas as comunidades, de todas as raças e de todas as gentes. Obrigada, pastor. Com certeza a gente vai orar. Fica aqui o recado para todo mundo que estiver assistindo, orar por esse ministério. A igreja somos nós e contamos com as suas orações. Obrigada, pastor. Obrigado. Obrigada, Maureen. Obrigada, pastor Stanley. Pastor, o senhor falou aí no começo da entrevista que o senhor se sente pequeno diante dessa grandiosa missão. Glória a Deus por isso, porque é aí que o Senhor vai usar, vai operar milagres. E nós, membros, estaremos em oração pela sua vida e do pastor Ayrton também, de todos os nossos líderes. Essa é a nossa missão. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. Vamos ver quem já participa por aqui? Nosso WhatsApp está aí na sua tela. Solta aí. Betamar Borges, de Belém do Pará. Bom sábado, Darcy, para você também. Minha boa notícia é que continuamos com a distribuição do Sopão Solidário aqui no Pará e que Deus possa abençoar tremendamente vocês.
Mais uma, Pablo Silveira, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Boa noite, Darcy. Eu e minha esposa amamos o programa. A boa notícia é que quero me batizar, e isso devo ao Novo Tempo e seus ensinamentos. Muito obrigada por vocês existirem. E a gente agradece, porque isso é o cumprimento da missão, viu? Deus abençoe muito você. Se batize mesmo, é a melhor decisão da sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo agora, e na volta tem o quadro Missão 360 Graus, com uma linda história de um missionário que não se julgou velho demais para este desafio. E daqui a pouco eu te espero por aqui. De volta, e chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Mas antes, uma pergunta para você. Você acha que existe uma idade máxima para ser um missionário? Muitos na igreja de um senhor achavam que ele não tinha mais idade para fazer missão. Mesmo assim, ele decidiu comprar uma passagem com seu próprio dinheiro e foi ser o primeiro missionário adventista da divisão euroasiática. Veja que história inspiradora. Jacob Heiswig era um senhor de 60 anos que tinha um sonho: ser missionário. Mas ele já era considerado velho demais e, para piorar, era gago. Então, como ele acabou sendo o primeiro missionário adventista da divisão euroasiática? Heiswig foi para os Estados Unidos em 1878 como um imigrante russo-alemão. Ele conheceu os adventistas do sétimo dia quando encontrou um panfleto. Ele gostou muito do que aprendeu e decidiu fazer parte do movimento dos adventistas. Em um sábado, um membro da igreja leu uma carta de uma pessoa que morava no Império Russo. Era um pedido urgente para que um adventista fosse para lá compartilhar o evangelho. Heiswig tinha certeza que aquela carta era especificamente para ele. Então, com 60 anos, ele fez as malas, comprou uma passagem com seu próprio dinheiro e foi ser o primeiro missionário adventista no Império Russo. Assim que chegou, já começou a trabalhar. Ele tinha levado muitos materiais adventistas na língua local. Então, começou a distribuir panfletos nos mercados e visitar as pessoas em suas casas. Mas Heiswig tinha dois grandes desafios. Ele era muito pobre, tanto que teve que vender suas botas para arcar com suas despesas. E ele tinha dificuldade de falar com as pessoas por causa da gagueira. Um líder da igreja conta que Heiswig entregava folhetos e pedia que as pessoas lessem por conta própria. E esse método funcionava. Depois de 2 anos trabalhando no Império Russo, 30 pessoas já queriam se juntar ao movimento adventista. 150 anos depois, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem mais de 108 mil membros na divisão euroasiática, que cobre boa parte do antigo Império Russo. O território da divisão euroasiática vai até o Afeganistão no sul, Ucrânia no oeste e se estende pela Ásia até a ponta da Rússia mais ao leste. Deus ainda usa muitas pessoas de todas as idades para compartilhar o amor de Jesus nessa região. Por causa dos diferentes níveis de liberdade religiosa, os membros da Igreja da Divisão Euroasiática focam nas pessoas, atendendo primeiro às suas necessidades físicas. Hoje, nessa região, a igreja tem mais de 100 instituições, incluindo lojas de produtos saudáveis e centro de saúde. Mesmo com o trabalho duro dos adventistas, compartilhar o amor de Jesus ainda é um desafio nessa região. Muitos países, como o Afeganistão e Turquemenistão, são parte da janela 1040. A maioria das pessoas nesses países nunca ouviram o nome de Jesus. Inclusive, em muitos desses lugares é proibido compartilhar o evangelho, e as pessoas podem ser presas ou até mortas se aceitarem Jesus. Mas assim como Deus ajudou Heiswig a superar sua idade, pobreza e gagueira, Ele continua ajudando a superar qualquer desafio para que o evangelho siga em frente por aqui. Ainda existem muitas pessoas na região euroasiática que precisam conhecer a Jesus. E por isso, o trabalho não para. Não importa a idade ou condição financeira, basta querer compartilhar o amor de Jesus. No Novo Testamento encontramos a linda afirmação de um dos maiores missionários que já pisou nesse planeta, o apóstolo Paulo. Ele afirma: "Não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do Evangelho. Será que nós realmente entendemos o que isso significa? Uma das melhores narrativas bíblicas para entender melhor a natureza do Evangelho Eterno é o pequeno livro que nós encontramos aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro do profeta Jonas. Nele encontramos uma história repleta ali de surpresas e elementos absolutamente extraordinários. Mas você pode estar se perguntando, o que a história de Jonas pode nos ensinar sobre o Evangelho e a missão de Deus? A história de Jonas talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia. Frequentemente ela é vista como uma simples história infantil, um homem engolido por um grande peixe. Entretanto, talvez não exista história mais mal compreendida. Ela é uma história de pecado e graça, de desespero e livramento. É a história de um missionário rebelde que precisou ser resgatado de si mesmo e de um Deus cujo coração está decidido a resgatar a todos os rebeldes desse planeta. Em realidade, a história de Jonas, ali nós encontramos o fato de que todos nós somos grandes pecadores, mas Deus é o grande Salvador. No livro de Jonas nós encontramos lições sobre os perigos envolvidos na decisão de fugir do chamado de Deus. Lições sobre o livramento que nós podemos viver quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Também lições sobre as consequências que outros experimentam quando cumprimos o propósito de Deus. E, finalmente, lições sobre as dúvidas que enfrentamos quando nós questionamos o desejo de Deus para a humanidade. Logo ali no início do livro de Jonas nós lemos: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Muitos profetas receberam ali a ordem de Deus para clamar contra as nações pagãs e vizinhas do povo de Deus. Só que ser enviado para a nação inimiga não estava no contrato ali de trabalho de nenhum profeta do Senhor. O destino da missão de Jonas não podia ser mais claro. Ele sabia muito bem que a cidade de Nínive, que era grande, como diz o texto, a capital da Síria, a maior nação do mundo naquele momento, ele conhecia bem que aquela era a maior ameaça à segurança e à sobrevivência do povo de Deus de Israel. E é para essa cidade que Jonas é chamado para ir e para clamar contra ela. Sem dúvida alguma, ao ouvir ali a instrução de Deus, Jonas teve medo, muito medo. Em realidade, o problema era entre Deus e Nínive. Jonas foi chamado apenas para cumprir uma missão, levar a mensagem que Deus tinha em mente para aquela cidade, ali para aquela nação. Mas é aqui que a surpresa começa. Mas Jonas, diz o texto bíblico, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Aparentemente, Jonas não tinha qualquer esperança de que os ninivitas iriam ouvi-lo e ficou desesperado com aquele chamado. Então ele decidiu fugir da presença de Deus, indo exatamente no sentido contrário. Mas o que isso significava? Fugir de Deus era, em outras palavras, ir contra a vontade do Criador. Significava insistir que o caminho que Jonas havia escolhido era melhor que o caminho de Deus. Ao fugir de Deus, Jonas escolheu ser o seu próprio Deus. Ele conhecia o Deus verdadeiro, mas não concordou com o que Deus desejava fazer. Jonas coloca então a sua confiança em si mesmo, no seu próprio plano. E nada é mais perigoso do que tornar-se seu próprio Deus. Isso significa andar por si mesmo. Significa viver em seu próprio mundo. Significa estar sozinho, afastado do Criador. E esse poderia ser muito bem o final da história de Jonas, o final da sua carreira de profeta, bem aqui, após 3 versos. Acabou. Jonas foge da presença do Criador como profeta, como servo de Deus. Sua carreira está terminada. Ele não confiou em Deus. Para que serve um profeta assim? Para que serve um seguidor de Deus que não confia nele? Deus então escolhe outra pessoa para fazer o serviço e se livra definitivamente de Jonas, certo? Não. Errado. A história apenas começa aqui. Deus tinha inicialmente o resgate de uma nação em seu coração, mas se vê em necessidade também de salvar o seu missionário. Jonas fugiu da presença de Deus, só que Deus não desistiu dele. E de maneira surpreendente, lhe ensina que seguir o caminho de Deus é sempre melhor do que seguir o seu próprio caminho. O que nós podemos aprender do início da história de Jonas?
podemos aprender que Deus sempre sabe o que é melhor e que Ele, no cumprimento da sua missão, não desiste facilmente de seus filhos. Portanto, esteja sempre pronto para ouvir o chamado de Deus e viver segundo a missão que Ele tem para você. Não fuja, obedeça, não duvide, confie, Ele sempre sabe o que é melhor. E então, você já decidiu como responder ao chamado do Senhor? Ainda bem, pastor, que Ele não desiste de nós. Agora, mudando de assunto, você já pensou em comprar pela internet e receber algo além do que estava esperando? Isso não é nada comum, a gente sabe, mas uma empresa de Santa Catarina tem surpreendido seus clientes ao enviar um presente dentro das embalagens de cada produto comercializado. Vamos conhecer mais sobre este gesto de carinho com o repórter Paulo Ribeiro. Paz. Uma palavra pequena, mas pode ser tudo o que você precisa para viver melhor. E o caminho para encontrar ela pode chegar até a sua casa ou trabalho de um jeito, digamos que pouco provável, mas não impossível. Essa empresa de Timbó, no interior de Santa Catarina, tem surpreendido seus clientes com uma mensagem de conforto, fé e esperança. A gente sempre queria fazer esse efeito surpresa, sabe? E aí cabe aí a gente um grande desafio, porque imagina só, a gente vai mandar um livro dentro da caixa, que é para ser uma bênção na vida da pessoa. Então o nosso produto que nós entregamos para o cliente, ele tem que ser o melhor. A empresa é especializada na fabricação e personalização de brindes para eventos. Ela existe desde 2014 e cerca de um ano depois de sua criação, os proprietários começaram a enviar os livros de presente aos consumidores. A ideia surgiu após eles visitarem uma igreja adventista exatamente no mesmo dia da campanha de distribuição de literaturas Impacto e Esperança. Voltando para casa, a gente tomou um propósito com Deus, que cada caixa que saísse dos nossos pedidos, a gente colocaria um livro dentro. Desde que firmou esse propósito com Deus, o casal de empresários Willy e Gisane já enviou mais de 43 mil livros para diversos estados brasileiros. Mesmo em um momento difícil como esse que o mundo atravessa por conta da pandemia, a missão do casal não para, pois eles acreditam que dentro dessas caixas podem estar a única esperança que muita gente precisa em um momento difícil como esse. Alguns só falavam obrigado, alguns até falavam assim... Caiu um livro dentro da caixa? Veio um livro por engano aqui na minha caixa, não pedi livro. Caiu um livro por engano, não pedi livro. Daí queriam mandar de volta, né, achando que tinham botado por engano na caixa, daí a gente explicava, daí o pessoal, nossa, muito obrigado, eu agradecia, porque é difícil, né, alguma empresa ou mandar algo do tipo, né? Então, a gente, nesse tempo, assim, a gente recebeu muitos agradecimentos. A Priscila foi uma das clientes que receberam o livro. Ela mora em Esteio, no Rio Grande do Sul. No ano passado, encomendou taças para presentear as clientes de sua loja de roupas na internet. Então, aquilo ali foi um presente. Eu sei que foi enviado por Deus. Eu até me emocionei e me emociono em falar, porque eu falei para eles, vocês foram usados por Deus para me enviar esse livro. Porque eu estou afastada da igreja, então agradeço a eles, né, pelo trabalho deles, por eles estarem fazendo isso, incentivando outras pessoas, né, que assim como eu podem estar afastadas de Deus, ou até mesmo não conhecer Deus, né. Histórias como essa da Priscila dão ânimo e força para o casal enfrentar ocasiões difíceis para a empresa. A gente teve várias situações que eram pra gente quase fechar. Né? Várias. Agora, a última foi o caminhoneiro, foi a primeira vez, e a pandemia, então, ali a gente pensou realmente ter que parar com tudo, mas né, a gente nem acredita como, mas a gente consegue, né? Então, a gente sabe que Deus está sempre ali. Eles se firmam na fé de que Deus está no controle de tudo e que a mudança na vida de muita gente depende deles. Que lindo gesto! Parabéns ao casal, que Deus possa usá-los tremendamente na obra dele. Continuar usando, né? Nós vamos agora para o oeste do estado de São Paulo. Lá, os membros adventistas que se dedicam a dirigir grandes séries de estudo da Bíblia priorizaram o evangelismo pessoal em 2021. Você vai conhecer agora o trabalho dos participantes da Escola de Evangelismo Arautos da Cruz durante a pandemia.
Não perder a oportunidade. Essa é a missão do jovem Fábio, que desde criança aprendeu com os pais a importância de levar as pessoas mais perto de Cristo. Uma coisa que minha mãe sempre falava e eu gravei muito foi assim, que a gente tem que ficar com os radares atentos para as oportunidades. Então, minha mãe, cada situação, ela viu uma oportunidade de estar falando de Jesus para as pessoas. Mas o que despertou assim foi realmente isso, o amor que ela tinha pelas pessoas, né? E a gente assim queria fazer não igual, porque eu acho que não tem como fazer igual ela fazia, mas começar. A Escola de Evangelismo Arautos da Cruz iniciou em 2015. Assim como Fábio e sua família, a escola já treinou nos últimos anos centenas de membros da Igreja Adventista no Oeste Paulista para dirigirem séries de evangelismo e darem estudos bíblicos. A escola em 2021 tem forte ênfase no evangelismo pessoal através de estudos bíblicos, um trabalho que pode ser realizado mesmo em casa e com as restrições da pandemia. Por 7 ou 8 anos, nós fizemos um treinamento presencial aqui na sede da Paulista Oeste. Por causa da pandemia, nós mudamos o formato, fizemos um treinamento esse ano em parte presencial e em parte online. Mas, em função da pandemia, nós colocamos uma ênfase maior, né, em duplas missionárias, em pequenos grupos, em estudos bíblicos pessoais, e me parece que a adesão foi muito grande, né? Nós temos aí um número expressivo de irmãos sendo treinados e creemos que teremos um ano abençoado, apesar de todas as limitações e impostas, né, pela pandemia. No treinamento presencial, nós tínhamos em média 120, 150 arautos da cruz sendo treinados. Era uma classe permanente. Agora, nesse novo formato, nós tivemos, no primeiro treinamento, mais ou menos umas 1.500 pessoas. Só que cada um deles deveria treinar pelo menos mais 10 pessoas. Nós podemos dizer, sem medo nenhum, tomando como base o nosso último treinamento online, nós devemos ter perto de 10 mil pessoas sendo treinadas. Como Jesuína, que acompanhou o treinamento e convidou outros para também participarem. Pregar a palavra de Deus para as pessoas, a gente se sente bem, dá alegria, tira a tristeza do coração. A pessoa, sim, recebe o estudo, ela vai aprender, mas quem é beneficiado somos nós mesmos. Moisés e Leila usaram a criatividade para espalhar esperança durante a semana. A gente tem levado um cartãozinho, eu faço um envelopinho assim, e dentro tem um bilhetinho, tem com o nosso telefone, com passagem bíblica, mais o folheto Jesus é a resposta, e a gente deixa na porta da pessoa que está em isolamento. No sábado 13 de março, foi realizado um grande treinamento online com aulas e dicas de evangelismo. Após a Semana Santa, os treinamentos também continuam com uma classe bíblica transmitida pelas redes sociais da sede da Igreja Adventista no Oeste Paulista. Nós queremos que esses arautos da cruz, eles assistam a classe bíblica dirigida pelo evangelista, para eles verem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou fazer da maneira mais simples possível para eles replicarem isso depois. Júlio e Letícia participaram dos treinamentos de 2021 e já estudavam a Bíblia com alguns amigos antes mesmo de serem batizados. Eles foram batizados no primeiro sábado de abril. Porque ao mesmo tempo que a gente estava evangelizando, a gente também estava se auto-evangelizando, né? Porque a gente estava estudando, nos preparando. Então foi incrível, foi uma bênção, né? O ser gratificante é você poder ver essa alma sendo salva para Cristo e saber que um dia ele vai voltar e a gente vai estar lá e essas pessoas vão ter a chance, sabe, a oportunidade de dizer sim para Cristo, de poder salvar o máximo de pessoas que a gente pode. É verdade, é gratificante mesmo. Gente, na região oeste do Pará, jovens realizaram uma linda campanha para compartilhar esperança e salvar vidas por meio do abastecimento do banco de sangue do Hemocentro da cidade de Santarém. Veja só.
Esperança. Uma pequena palavra que faz palpitar o nosso coração ainda mais no cenário que estamos vivendo de pandemia. É com o objetivo de compartilhar a esperança e doar amor que os jovens adventistas aqui no oeste do Pará participam desse lindo movimento de doação de sangue, o Vida por Vidas. Entrega de livros, sorteio de brindes, música ao vivo e mais de 160 pessoas envolvidas no propósito de salvar vidas e compartilhar esperança. Esse foi o cenário do último domingo na região oeste do Pará, onde através do Hemopa foram arrecadadas cerca de 146 bolsas de sangue e foram cadastrados 35 doadores de medula óssea. Só em saber que meu sangue vai ajudar outras pessoas, isso me deixa satisfeita em poder ajudar alguém. Todo o movimento partiu da necessidade do hemocentro local pela escassez de doadores na região oeste. O Hemopa da Pérola do Tapajós atende a toda a região oeste do Pará, fazendo-se necessária uma constante alimentação dos centros de distribuição de sangue para que seja possível atender a demanda das solicitações que recebem dos hospitais. O Hemocentro de Santarém é responsável por abastecer 25 unidades de saúde. Então, a Fundação conseguir abrir um domingo com um grupo já fechado, né, um grupo de doadores já fechado, é um sentimento de gratidão, né, pela disponibilidade dos nossos doadores. Essa é a certeza que nos próximos dias nós vamos ter condições de atender os hospitais. Então, esse final de semana, né, abrindo hoje com o apoio da igreja, é fundamental para garantir pelo menos os próximos 10 dias de abastecimento nos hospitais. Na ocasião, igrejas com seus membros e amigos estavam envolvidos no propósito de doar sangue e ajudar no processo de atender a necessidade presente e de conscientizar a todos quanto possível. Hoje nós estamos aqui trazendo um pouquinho de música para dentro do Hemopa, além de trazer a mensagem de Deus através da música, também para tornar o ambiente mais favorável. Então, trazendo música, a gente deixa o ambiente mais tranquilo, descontraído, favorecendo então que essas pessoas possam estar mais à vontade na hora da doação. Para Jane Scócio, coordenadora do Vida por Vidas desse domingo, o senso de cumprir a missão e de estar ajudando a salvar vida lhe traz a motivação necessária para compartilhar a esperança, envolver pessoas e mobilizar a todos nesse lindo projeto de salvar vidas através da doação de sangue. Esse projeto existe quando o Hemopa pede um socorro. Então a gente para um domingo todo e vem poder ajudar a vida. Ele tem no calendário também, tem. Os jovens têm uma vez no mês que vem aqui no Hemopa, vem. Mas para parar um domingo, juntar os jovens, fazer toda essa mobilização, realmente é quando o Hemopa diz assim, socorro, nos ajude. E aí os jovens vestem a camisa e vêm aqui prestar essa solidariedade. Vidas por vidas, nós cumprimos o que João diz lá, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Vamos para mais uma pausa rápida agora, mas ainda hoje tem o Giro de Boas Notícias, as informações internacionais da ANN e tem também um projeto solidário feito pelos motociclistas adventistas. Eu volto bem rapidinho. De volta e vamos diretamente para o nosso Giro de Boas Notícias, hoje com a jornalista Daiane Fagundes. Dai, feliz sábado! Bom sábado, Darcy, como vai? Graças a Deus, e você? Tudo certo, graças a Deus também. Boa noite para você também que nos acompanha, bom sábado para você. Temos algumas boas informações para passar hoje, Isso viu? é bom, você está no lugar certo então. Olha, a gente já começa, nós já falamos aqui no Revista, inclusive, sobre a live da ADRA e da Novo Tempo, né? Mas a gente só quer reforçar esse chamado, esse convite. É uma campanha solidária que vai atender cerca de 5.500 famílias brasileiras. A iniciativa da agência humanitária é focada em lares que foram comprometidos pela pandemia, né? E a live é chamada Olha para Quem Tem Fome, vai acontecer amanhã, nesse sábado, dia 24 de abril, às 4 horas da tarde, pelo YouTube da gravadora Novo Tempo. E vamos ter a participação, olha só, do Quarteto Arautos do Rei, dos discípulos, da Michele Manoeli, Jefferson Pilar, Leonardo Gonçalves, Wanderson Santos e Cíntia Alves, ou seja, Darcy... É um time de peso, hein? Simplesmente imperdível, né? Imagina, não tem como perder esse tanto de gente cantando junto, imagina. Verdade. E você pode fazer parte desse projeto sendo um apoiador, um doador, para ajudar as milhares de pessoas que têm passado fome nessa pandemia. A campanha vai atender famílias da Bahia, Rio de Janeiro,
Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Pernambuco e Ceará, que são regiões que, de acordo com a ADRA, foram altamente afetadas pela crise. Serão priorizados lares que não estejam sendo assistidos por algum programa governamental ou de outras entidades. Então, se envolva, participe e faça você mesmo a diferença na vida de alguém. Afinal de contas, esse é o cristianismo na prática, né, Com Darcy? certeza. Inclusive, a Raíssa Andreoli esteve comigo aqui ontem no Revista e ela falou que vai ter presente para quem participar doando, viu? Então, 4 horas da tarde, espero que você se envolva realmente como a Day falou. É verdade. Continuando, gente, mais um convite. Na segunda-feira, dia 26 de abril, começa uma semana especial da web aqui da Novo Tempo, chamada Jornada do Autoconhecimento, com o querido pastor Vitor BJ, e ali você vai aprender quais os hábitos espirituais mais se encaixam com a sua espiritualidade. Porque não é tudo que se encaixa para todo mundo, Com né? certeza. Tem aqueles que gostam de fazer o ano bíblico, que se dão bem com isso, conseguem completar o ano todo. Tem gente que começa todo ano e não termina. Olha, eu confesso que eu estou nesse grupo aí, viu? Tem gente que simplesmente o ano bíblico não é para ela. Talvez uma outra atividade seja melhor. Exato. Tem gente, por exemplo, que gosta da meditação diária. Enfim, nessa semana a gente vai se autoconhecer mesmo para poder otimizar a nossa vida espiritual, para saber o que é que melhor funciona para a gente. E o importante é algo funcionar para você. Exatamente. Né? O importante é se encontrar com Deus todos os dias e que isso seja significativo na sua vida, não é? Que não seja apenas uma leitura. Então você não pode perder, viu, gente? Vai ser na semana que vem, do dia 26 a 30 de abril, sempre às 6 horas da manhã, para começar o dia super bem. Bem cedinho boa. Ali, para já fazer a sua meditação também, Verdade, né? legal. Aprender como fazer meditação e já fazer de manhãzinha. É. E, gente, para terminar aqui o giro rapidinho, é só para você anotar aí na sua agenda e se programar, viu? Dia 1º de maio será um sábado especial de jejum e oração para nossa consagração e renovação espiritual. Mas mais pra frente a gente traz mais detalhes aqui para você, amigo do Revista Novo Tempo. Por enquanto é só para deixar um gostinho mesmo, viu? Sábado, dia 1º de maio. Que legal! 3 convites imperdíveis. Muito obrigada. Viu só? Eu Day. que agradeço. Darcy, boa noite para você. Boa Bom noite. sábado. Boa noite para você também. Tchau, tchau, Day. Gente, você vai conhecer agora a campanha solidária do Motoclube Adventista, a Corrente do Bem. Uma iniciativa dos motociclistas do estado paulista na arrecadação de cestas básicas para famílias carentes da região do Vale do Ribeira. Veja só. O movimento solidário começou há 2 anos com os membros da Regional de Araçoiaba da Serra, em atender as famílias da região. A Corrente do Bem se estendeu, com a ajuda de outras regionais e simpatizantes. Só no ano passado foram arrecadadas mais de 37 toneladas de alimentos. Uma live aconteceu na Igreja Central de Sorocaba, para ajudar famílias de baixa renda das cidades de Ribeira, Apiaí, Itaoca e Itapirapuã Paulista. É a hora de carregar a carreta. Tem que fazer força para aguentar o peso da embalagem, que dá para alimentar bem uma grande família. No dia seguinte, a carreta, com o nome Caminhão de Deus, saiu da cidade de Sorocaba rumo à região de Ribeira, acompanhada pelo comboio da equipe de apoio da missão. Muitos motociclistas saíram de casa às 4 horas da manhã. Não temos tempo, sol, chuva, frio, a gente sai nessa missão para ajudar as pessoas. A caravana chega na cidade de Ribeira. É bonito de ver o movimento da corrente humana que foi formada, pois é a hora de demonstrar amor e compaixão. A entrega foi organizada pela Secretaria da Assistência Social do município. A gente vai ter o alimento, né? Para mim vai ter o alimento, o fato de um filho pedir, a gente ter da onde tirar, né? Porque aqui é difícil emprego, aqui é bem complicado, sabe? Qualquer pessoa que vier aqui na região vai saber que as pessoas realmente elas têm poucas fontes de renda. Então vai ser de bastante ajuda. A equipe de reportagem acompanhou a entrega de uma cesta na região rural, na casa da dona Érica. Ela cuida de 7 filhos e sofre com a falta de alimento em casa, pois o trabalho na roça diminuiu bastante. Não tem trabalho assim, às vezes, assim, para roçar, mas a gente trabalha, às vezes a turma paga, o outro não paga. Essa cesta veio na hora certa. Tá faltando óleo, arroz aqui, fiquei muito agradecido de trazer hoje. Agradecer a Igreja Adventista, que sempre foi parceira do município, principalmente na parte da assistência social. A última parada foi na cidade de Apiaí. A Força Tarefa contou com a presença feminina na equipe de voluntários.
As cestas foram acomodadas na Igreja Central de Apiaí. Foi muito gratificante poder participar desse projeto e saber que a gente pôde alimentar algumas famílias que estão passando necessidade. Essa ação traz visibilidade para a igreja, apoia a igreja no sentido de se comunicar com a comunidade, e a gente só tem a agradecer ao Motoclube pela ação feita. Depois de um dia longo de atividades humanitárias, é a hora de ir para casa. Na missão de hoje, foram distribuídas 280 cestas básicas. A Corrente do Bem vai continuar. Precisamos alcançar outros municípios também, que estão precisando de ajuda. Existem muitas pessoas necessitadas aí, e Jesus mesmo deixou o exemplo. Em Mateus 25, 35 e 40 fala que quando a gente ajuda aos pequeninos, ao próprio Jesus nós estamos ajudando. Funcionários do Colégio Adventista de Porto Alegre se reuniram em uma campanha de arrecadação de alimentos para doarem a uma comunidade indígena localizada na parte leste da capital. Acompanhe na reportagem da Emanuele Fonseca. A comemoração do Dia do Índio é uma homenagem à ampla diversidade de povos que tiveram um papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, há aproximadamente 818 mil indígenas no Brasil. Destes, 45.620 são da tribo Caigangue, que estão presentes em 4 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Dada a aproximação da população urbana, os caigangues tiveram que desenvolver outras formas de sustento. A principal atividade é a comercialização de artesanato, prática que foi afetada pela pandemia. Eu estou aqui com a Vera, ela é professora do 1º ao 4º ano da linguagem Caigangue, é isso? E ela vai mostrar pra gente um pouquinho dos artesanatos, do que elas fazem para conseguir dinheiro. Vamos lá, Vera, mostra pra mim. O que é isso aqui? Esse daqui é Marcela, né? Ele é um chá Marcela, que depois da Sexta-feira Santa ele é mais sagrado. Ele serve para diarreia, para enxaqueca, para depressão. Ele vale para vários tipos de doencinhas que vêm no dia a dia. Serve para ornamentação também? Ele é para ornamentação. E o grande ele é usado para guerra mesmo. Para fazer caça, ir para caça ele já é usado. E todo mundo aqui da comunidade trabalha com artesanato? Não. Depende de quem tem estudo, vai atrás do serviço, mas quem não tem, trabalha com artesanato para sustentar. A gente ficou sem poder comercializar nosso artesanato, né? Então a gente, através da página da aldeia, né, do Instagram da aldeia, que a gente criou, né, com apoiadores também ajudando, a gente divulga o nosso trabalho. Pensando em amenizar esse problema, os funcionários do Colégio Adventista de Porto Alegre se uniram e fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos, que foram entregues na segunda-feira, dia 19 de abril, na tribo Caigangue, que se encontra na zona leste de Porto Alegre. Foram entregues cerca de 375 quilos de alimentos, juntamente com máscaras, porta-álcool em gel e o livro Esperança Além da Crise. Nós, então, sabendo, né, de toda essa crise sanitária, essa crise que estamos vivendo, né, na pandemia aqui no Rio Grande do Sul, e sabendo que hoje, dia 19 de abril, dia alusivo do índio, entramos em contato com o vice-cacique, o Moisés, né, e perguntamos para eles qual era a necessidade que a tribo tinha aqui, que a comunidade tinha, né, porque sabemos que eles vivem da venda, do artesanato, que eles comercializam aqui, e aí, então, eles disseram que a grande necessidade era de alimentos não perecíveis, né. Para a coordenadora pedagógica Sandra Barreto, as escolas e demais instituições culturais de ensino devem incentivar as crianças e os jovens a conhecer as diferentes práticas culturais das etnias indígenas. Então a gente trabalha a questão da linguagem deles, a gente trabalha a questão da arte, a gente trabalha a questão do respeito, né? Que isso eles têm muito, as crianças, os menores, respeitando os mais idosos. E a gente trabalha também com os nossos alunos a importância da gente cuidar do meio ambiente, assim como eles cuidam, né? E trazer isso para a nossa vida. E vamos agora às notícias internacionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Relatório financeiro do tesoureiro da Associação Geral é um testemunho de fé. Comitê Executivo Adventista aprova a sessão especial da Conferência Geral. Igreja Adventista realiza acampamento global em maio. Livros missionários dos próximos 3 anos são apresentados a líderes mundiais. Conheça os detalhes agora, aqui na ANN.
I declare that spring meeting has begun. Os 2 dias de reuniões digitais do Spring Meeting, o Concílio da Primavera, começaram com uma apresentação detalhada da auditoria, expondo todas as verificações feitas nas finanças da Associação Geral. Após o relato, o tesoureiro da sede mundial, Juan Prestol Puesan, fez um relatório curto, mas muito comovente. Todos esses fatores parecem difíceis de prever em 2020, mas na última parte do verão, o dízimo se tornou mais estável, embora as ofertas da escola sabatina caíssem em média de 25% a 35% em todo o mundo. Num ano de enorme incerteza financeira, o pastor Prestol começa a clamar a Deus em oração. Orei ao Senhor para que nos permitisse simplesmente atingir o ponto de equilíbrio para o ano de 2020. E expressei que atingir esse ponto, ou mesmo ter $10.000 acima dele, seria como um sonho se tornando realidade. Em sua misericórdia, Deus foi além e realizou um milagre maior do que o pedido por pastor Prestol. Hoje quero informar a este comitê que meu sonho ousado se materializou e minha oração foi atendida de maneira mais generosa do que pensei que fosse. Aqui estão alguns destaques do ano de 2020. Número 1. Aumento de ativos líquidos sem restrições de doadores de $67.816, mais de 6 vezes o que pedi que o Senhor providenciasse. As despesas contidas deram às entradas mais baixas a chance de cobri-las. Se as despesas não tivessem sido reduzidas, não haveria possibilidade de um ponto de equilíbrio. As verbas para divisões e instituições, bem como para a janela 1040, não foram reduzidas. Que milagre! Deus, o grande provedor, concede esse pequeno superávit, dando a todos nós a certeza de que Ele está no comando e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. O pastor Prestol concluiu com uma notícia surpreendente. Quando estávamos fechando o ano financeiro de 2020, nosso escritório de contabilidade me notificou que havíamos recebido algumas doações grandes e inesperadas para a janela 1040 e o Fundo de Oportunidades Especiais de pessoas que não conhecíamos. As doações foram na casa dos milhões de dólares. Isso veio a mim como, número 1, uma confirmação da declaração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E, número 2, como um pequeno pagamento inicial do que espero ver em uma escala maior, pouco antes do fim do período de provação. Outro tema importante do primeiro dia de reuniões foi a votação de uma sessão especial da Conferência Geral. A principal reunião da denominação, fundada em 1863, acontece a cada 5 anos. Deveria ter sido realizada em maio de 2020, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, foi postergada 2 vezes. E há a possibilidade de que o mundo ainda esteja com sérias restrições em junho do ano que vem, quando a sessão deve acontecer de forma presencial na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Por isso, o Comitê Executivo sugeriu uma sessão especial da Assembleia, uma mini conferência geral. A sessão especial aconteceria no dia 18 de janeiro de 2022, nas dependências da sede da Associação Geral em Silver Spring, nos Estados Unidos, e estaria reduzida a 400 delegados de todas as sedes administrativas mundiais. O único tópico a ser votado nesta reunião seria a realização da Conferência Geral por meios virtuais. A proposta para a mudança já foi feita no Concílio Anual de 2020, mas precisa ser aprovada em Assembleia Geral. Após algumas observações, o Comitê Executivo aprovou quase por unanimidade
a realização da sessão especial da Conferência Geral para o dia 18 de janeiro de 2022. O pastor Ted Wilson, presidente da denominação, agradeceu o apoio dos 171 delegados votantes. Obrigado pelo seu grande apoio nessa solução bem comum e esperamos ansiosamente algo muito positivo vindo disso. No segundo dia do concílio, foi discutido e apresentado sobre a importância da educação adventista como agente evangelizador. A educação adventista é o maior e mais longo evento evangelístico da igreja. Primeiro, em termos de duração. Dependendo do país e do nível educacional, o aluno pode ficar envolvido com a educação de 5 a 9 horas por dia, 160 a 260 dias por ano. 160 to 260 days per year. And perhaps e talvez por 1 ou mais anos na escola adventista. No mínimo, se o aluno frequentar a escola adventista por apenas 1 ano, isso representa uma oportunidade evangelística de pelo menos 800 horas. Que maravilhosos dados! Você já tinha enxergado a educação adventista com este poder de comunicar as boas novas de salvação em Jesus? E se o assunto é evangelização, o segundo dia do concílio apresentou o livro missionário deste e dos próximos 3 anos. Escrito por Mark Finley, Esperança Além da Crise é o título de 2021. A obra já está sendo doada, vendida praticamente a preço de custo e ainda pode ser baixada gratuitamente no site livro.esperanca.com.br. The Final Hope, ainda sem título em português, vai ser o livro de 2022. O autor Clifford Goldstein está escrevendo a obra que tem como tema as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. De acordo com o líder mundial de publicações adventistas, pastor Almir Mahoney, o objetivo é ter o livro pronto no concílio anual que acontece de 7 a 13 de outubro deste ano. Mahoney ainda mencionou o projeto O Grande Conflito 2.0. A obra de Ellen G. White, que já foi distribuída em 2012 e 2013, volta a ser livro missionário de 2023 e 2024. Já nas últimas páginas online do Concílio da Primavera foi apresentado o Acampamento Adventista Global. O evento digital que conta com nomes como Barry Black, Mark Finley, Alejandro Bullion, Michael Van Hersten e Richard Hart acontece de 19 a 23 de maio deste ano. Este será um momento imperdível do Adventismo. As informações sobre este evento estão no site www.campmeeting.com. É importante mencionar que o Concílio da Primavera dedicou tempo de qualidade ao estudo da Bíblia e a oração. Seja no começo das atividades, durante as tomadas de decisões e ao final de cada jornada, sempre havia um período para a oração. Deus está no comando de sua obra. Estas notícias nos inspiram a continuar cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou. Nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Que Deus lhe abençoe e um abraço. Amém, pastor. Deus o abençoe também. Até sexta que vem. Vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista Agora. E aí, qual a sua boa notícia? Vamos ver? Moraes, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que meu pai, Antônio Botelho Lopes, é anjo da esperança há muito tempo e a gente agradece seu pai e a toda a família aí. Um beijo grande a todos. Vamos ao último intervalo do Revista Agora.
Mas, na volta, temos o Fé em Ação e também o Jogo da Empatia. Nós voltamos bem rapidinho. Eu sei que você estava esperando esse momento e o nosso convidado hoje é muito especial. O apresentador do Bíblia Fácil, Pastor Arilton. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí juntos no desafio, né? Quer saber o que vai acontecer com o Pastor Arilton aqui no Jogo da Empatia? Fique ligado que a gente volta já já. No Fé em Ação de hoje, vamos para o norte do Brasil. Você vai ver como a Federação dos Empreendedores Adventistas leva a esperança por meio de projetos que cuidam da saúde, ensinam e, é claro, levam sempre Jesus para quem mais precisa. Começa agora o Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. E hoje você vai conhecer comigo mais um núcleo da fé. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. No Fé em Ação de hoje, nós vamos sair de Jacareí, em São Paulo, e vamos para o norte do Brasil, no estado do Pará. Por lá, a fé atua cuidando de pessoas de diversas maneiras. Ensinar, cuidar da saúde, levar esperança e também alimento. Essas são algumas das ações da fé no Pará, onde cada dia é uma nova oportunidade de reescrever histórias. Os projetos atuam nas comunidades que mais precisam de diversas maneiras. Uma delas é através do Espaço Novo Tempo. O projeto Espaço Novo Tempo é um espaço de multiplataforma que vai atender aos alunos que aqui fazem cursos nessa unidade e também as pessoas da comunidade que tiverem interesse na sua plataforma de saúde, educação e na área familiar. Então, esse é o 20º Espaço Novo Tempo a ser inaugurado aqui na União Norte Brasileira. O Espaço Novo Tempo Marizal fez uma parceria que deu certo. A grande diferença que nós fizemos aqui junto com a Fé Pará foi nesse tempo de pandemia poder proporcionar à nossa comunidade um meio para que eles pudessem sair dessa situação tão complicada. E hoje nós realizamos um sonho em nosso espaço. A nossa igreja está aberta durante a semana. Nós temos mais de 100 alunos que estão realizando cursos profissionalizantes. A igreja tem entrado com espaço, com a doação de cestas básicas, com o apoio espiritual e nós estamos muito felizes, porque Espaço Novo Tempo Marizal, Igreja Adventista, com a Fé Pará, tem feito a diferença aqui em nosso estado. E também todas as famílias da comunidade são cadastradas e também são atendidas com o kit de higiene e também as cestas básicas. Fora isso, nós temos os nossos cursos também profissionalizantes, como cabeleireiro, manicure, manutenção de celular, costura industrial, artesanato, culinária, informática e os nossos esportes de treinamento funcional. Tudo isso respeitando o protocolo, distanciamento, álcool em gel, uso de máscaras, aferimento da temperatura. E hoje nós já estamos com 11 polos. Nós já atendemos mais de 10 mil alunos, sendo que cada aluno faz vários cursos profissionalizantes. Então, é um projeto que tem sido referenciado em todo o estado do Pará, é reconhecido pelos 3 poderes e pela sociedade civil organizada. E tem sido uma grande bênção para essas comunidades, que atende sócio-educandos, egressos, familiares e a comunidade em situação de vulnerabilidade social. Então eu comecei com a aula de canto e depois eu vim com a flauta e o teclado. É um projeto que abriu portas para mim, né? E hoje eu estou aqui aprendendo, mas futuramente eu penso muito, né, em ser uma professora, uma voluntária daqui. Esta é uma realização de um sonho que sempre foi desejado pelos empreendedores da fé, que são empreendedores adventistas, são homens e mulheres voluntários, são focados nesse projeto, amam esse tipo de ação, porque veem, através dessas ações, pessoas sendo transformadas, restauradas. Então há uma alegria contagiante. A fé influencia, faz conexão, pontes com
autoridade dos três poderes e com o mundo do empreendedorismo e o mundo empresarial. Esse é um papel relevante da Fé Pará. A Federação dos Empresários, ela constitui uma força grandiosa dentro do aspecto do cumprimento da missão, e para nós da Igreja Adventista é uma parceria tremenda, porque a Bíblia fala dos dons, e nós sabemos que os empresários eles têm os dons da administração, do empreendedorismo, e através desses dons eles contribuem para a edificação, expansão do reino de Deus, apoiando projetos como este daqui e tantos outros projetos na nossa região e ao redor do mundo, no Brasil e ao redor do mundo. Eu diria que entre as necessidades evidentes da população nessa região está alimentação, cuidados e também evangelização. E aí, nesse item da evangelização, nós lembramos que a FAAMA e a FÉ, Federação dos Empresários Adventistas, tem uma parceria sólida. Portanto, a FAAMA tem cursos, como é o curso de teologia, o curso de pedagogia, e alunos, funcionários, pastores, servidores, têm dado uma significativa contribuição nesse aspecto da evangelização. Existem muitas maneiras de evangelizar, seja ao entregar um livro com uma mensagem de esperança, cuidando, ouvindo, orando. Sabe por que é tão importante essa união da Igreja Adventista, da fé e do Espaço Novo Tempo? Apenas um coração que por muito tempo buscou ouvir sobre Jesus pode explicar a importância desta mensagem, que muitas vezes não precisa nem mesmo de som e imagem para alcançar um coração. Um deficiente visual e uma deficiente auditiva, são poucas igrejas que valorizam. Eu estava no canal, né, da Novo Tempo, já vinha assistindo. Aí mas eu frequentava outra igreja lá, só que eu já tinha na mente a igreja, que era para mim procurar, né. Perguntei para uns irmãos lá da igreja onde eu frequentava. Os irmãos adventistas aqui. Conheci o irmão Nonato através do meu filho, o Adley. Ele fez amizade com o filho do irmão Nonato, o Júlio, e o irmão Nonato foi e perguntou para o meu filho se nós éramos da Igreja Adventista. Levamos ele no sábado para conhecer, e aí ele participou da escola sabatina, participou do culto divino, de tudo. E logo no mesmo dia eu chamei o irmão José Rodrigues, que é da parte missionária da igreja, e convidei ele para que nós viéssemos começar um estudo bíblico com o irmão Nonato, que havia solicitado. São poucas igrejas que chega com você e fala assim, quer um estudo? Eu digo, poxa, eu nem enxergo. Como é que vai dar estudo para um cego que não enxerga? Mandava o meu filho ler. Eu falei, lê aí, pega a Bíblia aí. Aí ele pegava a Bíblia, tá certo mesmo, daí ia tirar a conclusão. E aquilo me impressionou, foi um impacto para mim que eu fiquei pensando, espera aí, ele é cego, ela é surda e muda. Como é que eles se comunicam? O pastor dá a palavra lá, eu mando a Cristiane abrir e digo para ela onde é a palavra, João. Aí o pastor prega lá, aí eu escrevo aqui João, que é o Evangelho. Aí vai lá no capítulo 3, eu faço para ela 3, aí passa um travessão, 16. Aí ela vai lá e puxa na Bíblia, aqui folheando para mim. Aí ela vai lá e tenta ler da maneira dela. E eu fico explicando as palavras tudinho para ela. Ela vai falando para mim, eu vou tentando explicar para ela o que está dizendo aqui na Bíblia. E até que ele chegou ao batismo, né? Fez o batismo, ele, a esposa e o filho se batizaram. E continuou aí, né, participando da igreja. Ele é muito participativo, tudo que a gente convida ele, sempre ele está disposto a ir. Eu amo ser cristã e eu com o meu esposo, nós sentamos e assistimos a TV Novo Tempo, e quando eu assisto eu me sinto admirada, eu agradeço muito a Deus porque eu estou junto com meu filho e o meu esposo, e por isso nós somos muito gratos a Deus. A Bíblia, ela é um dicionário. Não é porque eu não enxergo que eu não posso andar com ela. E não é porque eu sou cego que eu não vou andar com a Bíblia na mão.
Projetos transformam vidas com doces melodias ou com amor em forma de cuidado. Alimentam, mostram novas perspectivas, mas não importa o lugar. Todos têm o mesmo objetivo: salvar. A Fé no Pará tem atuado de diversas maneiras, não é mesmo? E como é importante nós nos unirmos e vermos empreendedores, voluntários todos juntos, transformando vidas através de diversos projetos. Parabéns pela atuação da Fé no estado do Pará. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! Até lá, Bárbara, que história incrível! Realmente não existem barreiras, gente, para quem quer aprender mais sobre a Bíblia. Qual a sua limitação, afinal? Grandes ações da fé no estado do Pará, muito bom. E ontem, o Jefferson Pilar, cantor, compositor e quase pastor, arrebentou e passou o Mateus Riso e o André Leite no jogo da empatia. Ele está em primeiro lugar no ranking, gente. Mas hoje é a vez do pastor Arilton de Oliveira, apresentador do programa Bíblia Fácil, rodar a roleta do nosso Game Solidário. Vamos ver agora como será o desempenho do pastor Arilton e qual projeto da ADRA ele vai representar. Vamos ao jogo. Estamos no ar com mais um Jogo da Empatia aqui no Revista Novo Tempo e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele é apresentador do programa Bíblia Fácil. Pastor Arilton, tudo bem? Tudo bem, João. Que bom poder estar aqui nesse programa com você, viu? O nome do jogo é Jogo da Empatia. Já rolou uma empatia com essa roleta? Já, eu vi aqui que tem áreas que eu gosto, áreas também que eu não gosto, mas tudo bem, né? Vamos em diante. Né? Então, tá certo. Lembrando do nosso jogo, quem ganha o prêmio é o projeto social representado pelo nosso convidado. Pastor Arilton também representa um projeto que é desenvolvido pela ADRA aqui no Brasil. Represento 2 projetos que vêm lá do Espírito Santo. Um abraço para todos os capixabas que estão aí conectados, viu? Eu morei vários anos nesse estado. Então, João, eu represento 2 projetos hoje. É o projeto Albergue e o projeto Pop. O projeto Albergue, ele é responsável por acolher pessoas à noite, por alimentá-las, acolhê-las, também permitir a higiene pessoal. Já o projeto Pop foca mais no diurno, em atender as pessoas durante o dia, dar ali atividades diferenciadas, buscando o desenvolvimento de várias habilidades. Você já ouviu falar do projeto Albergue? Sabe o que é o projeto Pop? Não? Entra lá no site adra.org.br e você vai conhecer não apenas esses projetos, mas todos aqueles que a ADRA desenvolve aqui no Brasil. Antes de nós entrarmos no nosso jogo definitivamente, eu quero que você conheça as regras do jogo. O jogo da empatia está dividido em 2 partes. Na primeira, o competidor vai precisar responder 4 perguntas. Os temas dessas perguntas são escolhidos aleatoriamente por meio da roleta. Cada participante tem 30 segundos para responder as perguntas e cada acerto vale 10 pontos. Já na segunda rodada, o tempo pode ser um aliado ou um inimigo. Cada jogador vai ter 60 segundos para responder 3 das 6 perguntas. É o nosso tira-tema. Em qualquer momento é possível utilizar a ferramenta Pula. Se o competidor chegar ao fim das questões, volta automaticamente para o início, até que responda 3 delas. Os segundos que restarem viram pontos para o competidor. A pontuação final é a soma da primeira e da segunda rodada. Valendo! A gente já está pronto aqui, então, pastor Arilton, a roleta é sua. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a área que vai cair aqui para a gente tentar responder. Vamos ver onde vai parar o nosso ponteiro Geografia. Geografia. Então vamos lá. Qual desses países fazia parte da União Soviética? Ok. Qual desses países fazia parte da União Soviética? Alternativa A, Itália. B, China. C, Polônia ou D, Ucrânia? 30 segundos. Ucrânia. Com certeza? Absoluta. Posso confirmar? Pode. 10 pontos para o pastor Arilton de Oliveira. Pastor, roleta. Vamos rodar a roleta. Vamos ver onde vai parar o nosso ponteiro Bíblia. Rapaz. Então vamos lá. Após Caim e Abel, quem foi o terceiro filho de 7. Adão e Eva? Não precisa nem dar as alternativas, né? 20 pontos para o pastor Arilton. Vamos rodar essa roleta, vamos rodar essa roleta aqui e ver onde vai parar Bíblia novamente. Quantas pessoas faziam parte da família de Noé e que entraram na arca antes do dilúvio? Bom, eram ele mais 7, né? Ele, a esposa, 3 filhos com 3 noras. Né? Aí que nem fala o gaúcho, ficou barbada, né? Vamos lá, quarta e última rodada. 30 pontos para o pastor Arilton. Arte. Quem pintou a tela, aliás, quem pintou o teto da Capela Sistina? Michelangelo. 40 pontos para o pastor Arilton de Oliveira. É isso?
Vocês estão vendo, né? Que aqui nós convidamos pessoas que podem também instruir-nos biblicamente e também conhecimentos gerais. A gente teve uma aula aqui hoje com o pastor Arilton, né? Mas a nossa intenção é dificultar um pouco mais. É mesmo? Nós vamos para o Vai tira-teima piorar, agora, são 60 segundos. Na sua terceira resposta, eu vou lhe fazer até 6 perguntas, nós paramos o cronômetro. Ok. Vamos lá? Tira-teima, então, 60 segundos para o pastor Arilton. Que nome se dá ao processo de reaproveitamento do lixo? A reciclagem. Ok, resposta certa. Qual o ano da proclamação da República? República, 1822. Não. Não, pula. Como se chama o nome da capital do Chile? Chile? Chile, Santiago. Ok, resposta certa. O que significa Emanuel? Deus conosco. Paramos o cronômetro e vamos ver a pontuação do pastor Arilton de Oliveira, 40 pontos na primeira fase, 36 no nosso tira-teima, 76 pontos. E aí, é boa? Uma boa escola? Eu não posso falar, mas... Segredo. Foi uma excelente participação, pastor. Obrigado, João, pelo convite de estar aqui, viu? A gente que agradece a tua presença aqui, também deseja sucesso à frente tanto da escola bíblica quanto aí do Bíblia Fácil. Legal, um abraço para todos, viu? Então tá certo. Quer saber quem são os próximos convidados do nosso Jogo da Empatia? Fica ligado no Revista que a gente volta. Valeu! Rápido como um foguete, o pastor Arilton decolou no jogo e marcou 76 pontos, colocando os projetos Pop e Albergue na frente da nossa gincana do bem. Na semana que vem, tem os últimos 5 participantes. É a reta final do Jogo da Empatia. Quer saber que projeto social vai levar essa? Fique ligado. Tô passada aqui, viu? Arrasou, pastor. Passou todo mundo e está na liderança total no Jogo da Empatia. Mas na semana que vem, nosso Game Solidário continua, viu? E vamos receber o cantor Lucas Meirelles, da dupla Os Meirelles, da gravadora Novo Tempo. E você? Para quem está torcendo, conta pra gente. Se perdeu algum episódio, é só ir lá no nosso YouTube que tem uma playlist do Jogo da Empatia para você acompanhar tudo. Se inscreva no nosso canal também e continue sempre na torcida, tá bom? Gente, o programa de hoje chegou ao fim, mas já estamos preparando outras boas notícias para você. Segunda-feira eu volto com elas e com interação também, tá? Não esquece da live amanhã na Gravadora Novo Tempo, né? No YouTube da Gravadora Novo Tempo, às 4 horas da tarde, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Até lá, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe e até segunda, se Ele quiser.